E aí, Fala, Pedro? Paizão. Bom? Bom, Firme você? bom. Ei, deixa eu. Ah, Onde é que você parou mesmo? então, eu parei no. Parece que ia começar glandular, não sei, que aí a internet travou. O epitélio? É o epitélio glandular. Beleza. O que eu quero que você saiba aqui sobre epitélio glandular? É basicamente essa tabela aqui. Mas tem um foco maior aqui em tipo de secreção e mecanismo de secreção. Você tem que saber a diferença entre os dois, porque ela pode pedir qualquer um dos dois. E como não é parecido, pode ser que você confunda tipo com mecanismo. Uhum. Quando eu falo tipo de secreção, eu quero saber o quê? Se ela é seromucosa, se ela é mucocerosa ou se ela é serosa. O que significa ser seromucosa? Eu vou ter tanto acino seroso quanto acino mucoso, mas eu vou ter uma predominância de seroso a acino mucoso. Eu vou ter mais seroso que mucoso, mas eu vou ter os dois. Uhum. A glândula submandibular é o exemplo clássico aqui, tá até alinhado aqui, ó. É seromucosa submandibular. Se eu falo mucocerosa, eu tenho mais mucoso que seroso. Glândula sublingual. E a serosa é a glândula parótida. Eu vou ter só acino seroso. Eu vou ter só um tipo de secreção serosa, beleza? É basicamente isso que eu quero saber quando eu falo tipo de secreção. Então pode pedir, por exemplo, a glândula submandibular tem qual tipo de secreção? O que você responderia? A Perdão? glândula submandibular tem O qual submandibular tipo de secreção? Isso, tem, a submandibular. tem a secreção holócrina, não é? Não, o tipo de secreção, cuidado. Ah, tá, perdão, eu achei que era o mecanismo. É. Serosa. Seromucosa. Porque ela não é a única serosa? A parótida é a única serosa. Confundi Já então. tem ordem aqui. Uhum. A submandibular é a seromucosa. A sublingual é a mucocerosa e a parótida é a serosa. Tem ordem para Foi esses até livros. bom ter feito isso aqui, porque no meu resumo eu coloquei isso. Não, cuidado. Esse negócio de glandular é o que mais me pega, velho. É o que pega a maioria mesmo. Então, às vezes sabe o conteúdo, mas não sabe como responder a pergunta. Aí vai ter Exatamente. errado igual. Exatamente. É isso que me pega. Porque aí eu não sei, tipo, até na prática me pega isso. Então, isso aqui é mais pra prática mesmo. Essa tabela aqui você tem que ir pra prática. Pode estar porrada de pergunta, que você tem que saber exatamente o que ela tá querendo. E você acha que ela pode perguntar muito ou não vai ser tanto? Não, vai cair. Mas assim, qual que é a chance de cair mais? Tipo de secreção e mecanismo de secreção. Esses dois aqui são os que mais podem cair. Sim. Tipo de acino é para prática. Sim. Histologicamente é para prática. E morfologicamente tem uma específica que é bom saber, que é a glândula holócrina, que ela é como? Ela é simples, acinar, ramificada. Se você conseguir decorar isso, é legal. Que é a única de bastante relevância pra gente. Que é a simples, acinar, ramificada. Sim. É a glândula holócrina. É a glândula sebácea, perdão. A glândula sebácea, ela é simples, acinar, ramificada. É isso que ela quer que você saiba. Ok. Mas fora isso, de glândulas, que não tem muito o que você saber para a parte teórica. É só isso mesmo. É tipo de secreção e mecanismo de secreção. Ok, eu vou dar mais uma focada nisso daí, porque eu não tô sabendo muito E bem, aqui não. tá em ordem, tá vendo? Holócrina, um tipo sebácea. Apócrina é que é do lado mamária ativa. E a merócrina são todos assalivares. Ou seja, submandibular, sublingual e parótida. Todas elas são o quê? São merócrina. A maioria vai ser merócrina. A única holócrina é a sebácea. Tá. É a única que é holócrina, é a sebácea. Então, meio que se caso estiver perguntando, cite alguma holócrina, eu já posso até falar, É só né? sebácea, não tem outra. Que não existe outra glândula holócrina que não seja sebácea. Beleza. Mano, é pá de epitélio você pegou aqui? Peguei.
Beleza. Aqui você pegou? Esse daí eu já sei mais ou menos, tenho uma noção. Mas eu não sei como que ela poderia perguntar, entendeu? Eu tenho dificuldade Ela disso poderia também. perguntar basicamente localizações. Localização de boa. Você pode perguntar, por exemplo, os esterocílios são especializações de membrana que são largas e servem para absorção e motilidade. Cite 2 exemplos que eu encontro ele. Ou, por exemplo, aqui dentre as alternativas abaixo, cite em qual dessas eu encontro esse tipo de especialização de membrana. Aí, esterocílios seria onde, por exemplo? No esterocílios é na cavidade nasal, né? Que é mais de respiração. Ou eu tô confundindo também? Seus cílios. Cílios? De respiração é os cílios, né? Que é tráquea, brônquio, que é o nosso epitélio respiratório. Que é o pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Se ele é ciliado, que ele tem cílios. Então, sempre que eu falo de respiração, de trato respiratório, eu falo de cílios. Esterocílios, onde que eu encontro? Aparato genital masculino. Que é o ureter, uretra. Nesse caso, não. Não? Isso aí é o urotélio que você tá falando. É o epitélio, tá vendo? Urotélio aqui, ó. Sim. Aí que você encontra uréter, verriga, uretra, beleza. Quando eu falo de esterocílios, eu tô falando de quê? De epidídimo e conduto diferente. Eu tô falando desses 2 só. São só esses... Aqui, ó, mira. Ó. Justamente aqui tá mostrando, ó. Eu meio que tinha visto a uretra, que eu meio que gravei porque eu lembrei, porque eu gosto de pegar nomes que tem ligação um com o outro, igual o urotélio e esse daí. Só que é a metade inferior da uretra. Eu não tava lembrando disso. Aqui, ó, não. Aqui o urotélio que você tem que saber é a metade superior da uretra feminina e a uretra prostática. A metade inferior, ela é pseudoestratificado cilíndrico. Então, o que você tem que saber sobre esterocílios? Tá vendo aqui, ó, que é com esterocílios? Sim. Com esterocílios, são só 2. Epidídimo, conduto diferente. Pronto. Que são especializações que eu tenho na minha membrana. São cílios largos, são cílios grandes. Aí eu chamo ela de esterocílios e não só de cílios. Beleza? E microvelosidades são cíliozinhos menores. São, tipo assim, são bem pequenininhos e servem para absorção. Onde que eu encontro? Intestino delgado. Solar, aqui, ó. Intestino delgado aqui, ó, com microveliosidades. É lá que eu encontro isso aqui para justamente eu conseguir absorver meus nutrientes. Fechou. Então aqui, microveliosidades, simples, intestino delgado. Esterocílios, epidídimo, conduto diferente. Cílios, aparato respiratório, né? E você acha que ela pode meio que pedir, tipo, qual que é o epitélio que tem na cápsula de Broma? Dá um exemplo. Cápsula de Bowman eu acho que não. Não, eu só dei um exemplo, porque a gente não viu o urinário ainda, né? Mas, tipo, qualquer, tipo, no estômago. Ela pode pedir. Se for algo que ela falou em sala, e se for o que a gente viu na prática, por exemplo, a gente não chegou a... no caso, vocês não chegaram a ver ainda folículo tiroide. Isso é só final do ano. Mas eu já vi que vocês viram lâmina de folículo tiroide. Quando que vocês viram? Para ver epitélio simples cúbico. Então ela pode pedir. Epitélio simples cúbico. Onde que eu entrei? Onde que eu encontro? Por quê? Apesar de não ter entrado nessa parte urinária, faz parte do tipo de epitélio que a gente já viu. Então, esse simples cúbico pode sim. Então, é importante saber pelo menos 2 localizações de cada um. Ó, esse aqui não. Estratificado cilíndrico, não. Estratificado completo também não, que é só no testículo, é só no túbulo seminífero. Mas o resto é importante você saber pelo menos 2 localizações de cada um deles. Aqui, ó. Simpliplano, endotélio e mesotélio a gente já sabe. Alvéolo pulmonar é importante. Beleza. O simples cúbico, onde que é importante? Ovário e folículo tiroide. Esses 2 já basta. Principalmente folículo tiroide. Se ela for dar um exemplo de simples cúbico, é folículo tiroide, que é muito evidente.
Simples cilíndrico, basicamente todo o trato gastrointestinal, estômago, intestino, apêndice, vesícula, basicamente tudo isso é simples cilíndrico. Estratificado plano, tem que separar em com queratina e sem queratina. Com queratina é basicamente língua, que é a mucosa mastigatória, e a nossa pele, né? Pele fina e pele grossa. Todo o resto é sem queratina. Exemplos clássicos: esôfago e epíglotis. Eu coloquei de pele só, meio que tipo pra decorar. Porque pele tem os dois. Tem o sem e com. A pele a gente vai usar mais o com, né? O sem queratina a gente não vai usar muito esse caso. Quando a gente tá falando de pele, a gente tá basicamente quase que tipo 100% de com queratina. Sim. Tanto a pele fina quanto a pele grossa, a gente tá falando de queratina. Então, ela não quer saber da parte sem queratina. Ela quer saber só da parte com queratina. Então, exemplo de queratina, pele. Exemplo sem queratina, esôfago e epíglotis. E se não, urotélio tem que saber os dois principais. Quais? Ureter e vejiga. Tem que saber esses dois, porque ela vai cobrar com certeza. Sim. E isso aqui você tem que saber o nome completo do epitélio respiratório. Que é qual? Epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. É esse nome completo mesmo. Tem que saber. Onde que eu encontro? Tráquea e brônquio, principalmente. Ok. E aqui não hace falta. Então, beleza. Você sabendo esses epitélios específicos... Tá de boa. Tá de boa. Eu saí de epitélio e fui para conectivo, eu acho. Em conectivo, é essa tábua aqui. Não tenho o que inventar. É basicamente olhar essa tábua, entender onde é que tem laxo, onde é que tem denso regular, onde é que tem denso irregular. Eu tava vendo aqui, só que eu não tô achando meu resumo. O meu resumo de conectivo, eu coloquei, tipo, até células, a função. Você acha que, tipo, pode perguntar? Então, eu falei um pouquinho disso aí. Eu falei sobre células fixas e células móveis. As células móveis são basicamente as células do intestino delgado. Ó, as células sanguíneas. São o quê? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, tudo isso aí são células móveis. As células fixas têm três principais: fibroblastos, macrófagos e mastocitos. Esse que você tem que saber. A dica que eu dei: tudo que for blasto no final secreta matriz extracelular. Tudo que for blasto. Então, fibroblastos secretam matriz. Condroblastos secretam matriz. Fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, tudo isso secretam matriz extracelular. Se for pedir função, vai ser basicamente de fibroblastos. E é isso. A parte de conectivo, a parte principal é isso aqui, ó. É essa tábua aqui, enorme. Ok. É o quê? Saber que o laxo tem muita célula, pouca fibra. Os densos têm muita célula, muita fibra, pouca célula. E localizações é o principal. Laxo debaixo do epitélio, ao redor de glândulas, pequenos vasos. O denso irregular é tudo que for pericôndrio, periósteo, perimício, epimício, dermis profunda, adventícia de vasos, tudo isso aqui vamos ter denso irregular. E denso regular, tendões, ligamentos e aponeuroses. Por isso que quando tem um caso clínico que o tendão está comprometido, que eu rompi o meu tendão, eu tenho que o meu tecido conectivo denso regular está comprometido. Caso clínico de prova da turma B. Eu acho que ela não perguntaria, mas você acha que... Porque o meu resumo tá colocando assim, que o tecido conjuntivo e a sua definição. Você acha que ela pode pedir a definição do tecido? Tipo, o que é o tecido conjuntivo? Aí eu falo que é um tecido fundamental, que é vascular, tem células separadas, ou não, isso é muito assim. Ela não vai pedir para você descrever. Ela pode te dar uma questão de marcar X, escrito sobre funções do tecido conjuntivo. Que é cenário alternativa correta, mas vai estar muito claro. Sim.
Porque, Então, tipo assim, vai estar muito evidente o porque que tipo, seria, cada um faz. seria brindar e oferecer, né? Tipo, sostém, estrutura. Tipo, sostém, postabilidade, vai ser, por exemplo, vai, tipo, dar explicação mecânico. Então, cara, é tudo que for de, tipo, sostém, algo mais, tipo, general, assim, que vai fazer é o conectivo. Uhum. Ele que vai fazer, mas ele é avascular. Cuidado, ele não tem vaso sanguíneo, ele é avascular, ele brinda sósten, brinda estabilidade, brinda. Basicamente isso. Esse é o principal do tecido conectivo. Ele vai fazer com que tudo se conecte, tudo se ligue e tudo funcione de maneira harmônica. Ele que vai fazer tudo isso. O epitelial vai ser basicamente uma barreira de proteção. O muscular vai ser basicamente de músculo, né? De favorecer contração, beleza. O nervoso, transmitir impulso nervoso. Então, assim, se for pedir função, vai ser de VUF ali, Sim. ou vai ser de marcar X, que vai estar evidente o que vai ser. Vai ser coisa fácil. E, tipo, de tecido conjuntivo, ela pode, tipo, perguntar. Eu acredito que não sei. Tipo, perguntar qual que é a função do fibroblasto e talvez um verdadeiro e falso se ela é o fibroblasto é a célula principal, né? Então, o fibroblasto é o que eu te falei, que é o que termina com blasto. Uhum. Esse sim ela pode cobrar, porque ele é importante. Tudo que termina com blasto secreta a matriz extracelular, faz a matriz, produz essa matriz. Ele é importante, ele pode ser que ela cobre, mas o resto ali, dificilmente. Ela vai focar mais em localização, se tem muita célula ou não, se você tem muita fibra ou não. Igual. E é isso. Então pode esquecer, tipo, talvez, tipo, do macrófagos, tipo, das Ela células pode. livres. É que macrófago faz fagocitose. Sim. Aí, Isso aí a gente já sabe. Mas o resto ali, macrófago, a gente sabe que é fagocitose. Aí o blasto a gente já sabe que secreta a matriz. O resto ali vai ser célula móvel. Aí, claro que eu sei que tem o mastocito, que tem os outros, né? Mas de relevância pra gente, células móveis. Sim. Que aí a gente tem que saber lá para sanguíneo. Aí tem que saber, né? Que o eosinófilo é parasito, Sim. o neutrófilo é bactéria, papapá. Então, a gente tem que saber isso lá para sanguíneo. Mas para conectivo, é saber identificar essa tabela de matriz, essa tabela de localização e saber a diferença entre embrionário e adulto. O embrionário, aqui saiu a seta que eu tinha feito, ele se volve a subdividir em dois, em mesenquimático e mucoso. Esse mesenquimático é o tecido do embrião. Mesenquimático é do embrião. E esse mucoso, pergunta de exame, é o tecido do cordão umbilical. Então, se te perguntar o tecido conectivo do cordão umbilical, que ela já perguntou para mim ano passado, é o tecido mucoso. Eu estava no quiz dela também. Cordão, esse ano, inclusive. Cordão umbilical. Então, se eu falo de cordão umbilical, eu estou falando de mucoso. Se eu falo de embrião, eu estou falando de mesenquimático. Sim. É isso que você tem que saber. Você acha que ela pode pedir daquela gelatina de Walton? Então, a gelatina de Wharton tá aqui nesse mucoso. Se ela for cobrar desse mucoso, vai ser basicamente do cordão umbilical. Mas já saiba que a gelatina de Wharton tá no mucoso que tem relação com o cordão umbilical. Eu tô te perguntando porque eu acho que eu aprofundei muito no meu resumo, porque eu fiz pelo livro, sabe? Eu fui lendo o livro e o que eu entendi eu ia falando. Esse que é o ponto. Quando você tem tempo, é tranquilo. Mas quando você se aperta demais, e aí você começa a revisar, e começa a ver coisa difícil, no fim... Sim. porque você não aprende nada. Sim. Aí eu tô te perguntando porque eu tava fazendo de jeito, só que eu dei uma pausa e comecei a estudar pra anatomia. E eu meio que me senti atrasado porque eu não tô conseguindo mais terminar meu resumo, porque falta o cardio e o sanguíneo pra mim, os meus resumos, sabe? O sanguíneo é rapidinho, sanguíneo é 2 pulos. Cardio é um pouquinho mais chato, mas assim, ela não vai cobrar coisa muito específica sobre que a arteriola tem de 8 a 10 capas de músculo liso. Aí, não, a veia pequena, perdão, a arteriola tem menos capas. Aí, por exemplo, a vênula tem um diâmetro de X milímetros. Não, tipo assim,
ela vai cobrar coisas que são factíveis para ser cobrado em uma primeira parcial. Então, essa parte mais rara, essa parte mais específica, acho muito difícil ela cobrar. Igual uma coisa que eu fiquei meio assim, só que eu coloquei. Eu falei assim, que você sabe aquele macrófago M2? Aí eu expliquei o que é o macrófago M2, que são anti-inflamatório e também secreta componentes Isso aí é para para o MEC. microbiologia. Não, isso aí é para microbiologia. Isso aí, esse ano que eu estou aprofundando nisso. É, Histologia, você não vai aprofundar em M2, em macrófago, em tipo de linfocito específico, por exemplo. O linfocito B, ele vai se subdividir em de memória, em da região plasmocítica e da região marginal, né? Você não tem que, tipo, ir aprofundando muito nisso. Você tem que saber que tem linfocito B, linfocito T e linfocito NK. aí eu Você tô. não tem que saber que tem CD4, CD8, cooperador, citotóxico, que secreta granzina, perfurina. Não. Você tem que saber o básico do básico. Você tem que saber, tipo, enfocar o seu tempo. Eu tô te perguntando mesmo porque eu tô meio que perdido, sabe? Até nos meus resumos. Parece que o meu resumo não tá sendo resumo. É que você tá fazendo, tipo, muito completo, muito completo. E, tipo assim, pra primeira parcial, é só se lembrar um pouquinho do ano passado também. Tipo assim, dificilmente caiu uma coisa muito específica no comecinho. No final do ano, era um pouquinho pior, porque aí já entrava por glândula endócrina, já entrava um monte de hormona, uma porrada de capa. Só o cérebro tem a porrada de capa, piramidal interna, externa, granular interna, externa, a porrada de capa. Aí cada capa tinha uma coisa, cada coisa fazia uma coisa, aí é pior. Mas, mano, comecinho do ano ali, é básico do básico, não tem muito o que inventar. Fechou. Vai na segurança. Aí o tecido ósseo, você chegou a ver o ósseo? Eu cheguei, mas não dei aquela revisada, não. Deixa eu só pegar um resumo aqui, calma aí, só um minuto. Pra gente ir conversando, pra ver o que eu marquei. Ó, de tecido ósseo, eu coloquei a classificação, a função, igual eu tinha falado pra você, do que eu tô colocando, que eu não sabia, que é tipo de proteção e de sustém, né? Ela é formada pelos minerais de hidroxiapatita. Isso. É bom saber, né? E também de colágeno tipo 1. Você tá falando de qual mesmo, perdão? Do tecido ósseo. Eu tô falando de maneira Beleza. geral, entendeu? Show, beleza. Que é o tecido ósseo é formado por isso, de hidroxiapatita e também formado por tipo 1, colágeno tipo 1. E depois eu falei das células, que são as 5 células de... Aí eu falei do osteoprogenitoras, que são as mais importantes porque elas são as células madres e que originam o osteoblasto. Beleza. Aí eu falei do osteoblasto, que ele secreta a MEC. Beleza, perfeito. Tudo que for blasto secreta matriz. E MEC não pode colocar agora, né? Tem que falar matriz. Sim. É melhor botar matriz. Matriz. Tá. Melhor garantir na segurança ali. Aí eu falei do osteoclasto, que ele é um macrófago. Aí eu até expliquei que, ou seja, ele secreta fagocitoses. E que tem secreta fagocitose não, cuidado, ele faz fagocitose. Ele faz, né? Tipo assim, fagocitar é uma ação, não é algo que ele secreta. É o tipo de ação que ele vai fazer. Basicamente ele vai, tipo, engolir esse micro-organismo. Deixa eu marcar rapidez. Então tá. Aí eu falei que ele também tem uma laguna que chama de Wall-Ship, alguma coisa assim. Howship, é isso mesmo, Howship. Aí você acha que pode perguntar? Mas isso, pra teoria, o nome da laguna, assim, muito difícil. Eu já cheguei a falar isso bastante nos repassos. Mas quando tá ficando pra prática, pra teoria, assim, eu não vejo um mundo que ela pergunte o nome da laguna que apresenta o osteoclasto. Eu conhecendo a doutora, eu acho bem complicado. Não vou te falar que é impossível, mas eu vou te falar que é difícil. Sim. E que ele também origina a célula
Aí eu não entendi minha letra aqui agora, velho. O que você tá perguntando? Sobre o osteoclasto? Isso, que aí ele origina uma célula. Monocito. Tá, monocito, beleza. Jeito Não, esse aí não importa, isso aí já tá começando a aprofundar um pouquinho mais. Aí eu coloquei do osteocito, que é só uma célula madura e que mantém a matriz celular. Perfeito, perfeito. E as células de revestimento ósseo, que seria o osteoblasto inativo. Perfeito, beleza. Aí eu mandei aqui também. Porém, ele muda de nome e podem se denominar células de endóstio. Você já tá indo muito a fundo, você tá indo um rumo de livro, assim, você não... Realmente, o que eu te indico mais, não sei se você tem, é pelo resumo do Felipe. É porque ele tá bem mais resumido do que pelo livro. Apesar de lá ter, sei lá, algumas coisinhas que passam um pouquinho do ponto, lá tá bem mais resumido que pelo livro. É porque eu tinha medo, porque o ano passado eu estudei pelo resumo dele, né? E não deu tão bom. Aí eu fiquei com receio, entendeu? Mas para começo de ano é mais tranquilo. Para final de ano eu já acho que tem que ir um pouquinho mais para teoria. Tem que entrar um pouquinho mais a fundo no russo. Mas para começo de ano ali não tem o que fugir ali. Você tem que ir pela segurança. Então tá. Aí eu expliquei os tipos de osso, né? O compacto, que... Eu acho que ela não vai perguntar a diferença, né? Não, porque é muito óbvio, né? Assim, acho muito difícil perguntar. O que ela vai perguntar, de alguma maneira, são componentes de uma osteona. Aí que é as lacunas, osteocito, laminilhas, óssea. Isso tudo são os componentes de uma osteona. Sim. O conducto de Havertz é um PVN, né? Ele aloja o PVN. Tá. Ele abriga o PVN. Ele não é um PVN. Ele abriga esse PVN. É onde o PVN está alojando. Sim. Você acha que ela pode perguntar, tipo, para que servem os canalículos ósseos? Para que serve? Não. Ela pode perguntar que são, por exemplo, como que se chama as prolongações que apresentam os osteocitos para fazer comunicação. Aí você tem que saber que é o canalículo ósseo. Mas, tipo assim, a função específica dele, dificilmente. Aí, eu coloquei aqui também, do osso compacto, a unidade estrutural e funcional são as osteonas. Beleza. Aí, calma aí, já tá acabando. Aí, do osso esponjoso, que a sua estrutura é similar ao osso compacto, mas o que muda é a forma das osteonas. Beleza. Perdão. Mas o que muda é que ele não forma a osteona. Sim. É tipo assim, a forma da osteona, que ele não forma a osteona. Entendi o que você quer dizer. E as tabéculas ósseas, que são formadas, eu coloquei, que é por osteocito, canalículos ósseo e laminilha. Perfeito. Você acha que pede isso aí também? O que tá dentro da trabécula, não, mas que apresenta a trabécula é importante saber. Aí foi isso. E o osso maduro. Não, você esquece aí. Acabou. Parte de osso é muito tranquilo, o que você tem que saber mais a célula mesmo. Célula e função. Célula. Osteoclasto, ressorção óssea. Osteoblasto, matriz extracelular. Osteocito, célula madura, mantém essa matriz. O que mais? Osteona, componentes, conduto de Havertz, laminilhas ósseas concêntricas, osteocitos insulaguna e canalículos ósseos. Como se chama o conduto que liga uma osteona na outra? Conduto de Volkmann. É isso que você tem que saber de ósseo. Acabou. Fechou, então. Eu acho que eu vou fazer um outro resumo, então, de tudo disso que você tá me falando, sabe? Porque esse resumo meu realmente não faz algo mais básico, assim, vai lembrando da aula, o que eu falei, vai abrindo o PDF do Felipe, o seu, os slides da doutora, e vai lembrando o que eu falei ou não. E vai anotando. Tudo que eu falei é útil de alguma forma. O que eu não cheguei a citar,
a chance dela cobrar é muito baixa. Sim. Porque ela só vai cobrar algo que é factível. Se eu não falei, é porque provavelmente não é muito factível, assim. Sim. Eu não esqueci de nada, é muito importante. E foi só até aí, né? É só até aí. Essa primeira prova, assim, pelo que eu tô vendo, tá realmente bem direta, bem tranquila. É só fazer correlação, é por saber bem localização, saber bem ler um caso clínico. Mas é nem ler o caso clínico, é saber interpretar a pergunta. Porque ela vai dar um caso clínico enorme e vai te dar uma pergunta pequenininha que você vai ter que fazer só a correlação. Você não tem que fazer nada muito pesado, assim. Você tem que saber interpretar o caso clínico, saber que tá com uma queimadura, vai ativar uma macrófago, reação inflamatória, não sei o quê, poleptina, seletina P, não. Ela vai te perguntar o tipo de célula que vai estar involucrada nisso, entendeu? Tipo assim, você vai ter que saber, basicamente, interpretar a pergunta e não o caso clínico. Eu não sei se daria tempo, eu posso meio que só repassar com você rapidão os meus resumos pra ver o que tipo, posso tirar dos meus resumos. Pode falando aí que eu tô ouvindo, fazendo um gabarito aqui de vocês aqui, já tô ouvindo. Aí eu vou falar do adiposo. O adiposo é pequeno, né? Do adiposo, eu só falei que, tipo, o tecido conjuntivo é especializado e formado por adipocitos. E a sua função é reserva energética, termorregulação, que aí é no tecido adiposo pardo, proteção mecânica e secreção de endócrinas. Endócrino de hormônio, basicamente. Que aí eu falei que tem os dois tipos, que é a leptina e adiponectina. Sim. Uma do apetite e outra não. Beleza. Aí você acha que perde ou não? Não. O que você tem que saber de adiposo? Você tem que saber que o adiposo branco é mais para termorregulação. Top, beleza. O que você tem que saber? Núcleo periférico, uma gota lipídica e onde que eu encontro. Só. Termorregulação, núcleo periférico, uma gota lipídica, encontro, por exemplo, na glândula mamária, por exemplo. Mas basicamente em todo o corpo. Aí eu coloquei aqui também que o tecido adiposo eu não entendi aqui. Que ele é umbicado no meio do tecido adiposo branco. Só que eu não entendi agora minha letra. O tecido adiposo bege. O bege. Não, sim, o bege sim. Mas o bege ela não vai cobrar na prova. Dificilmente. O bege, tipo, a nova edição do Rose já incluiu o bege como tipo também. Mas para parcial, da primeira parcial não. Talvez pro final do ano, quando eu falar da prova final, ela volte a citar isso, mas para agora não. E do tecido adiposo pardo, o que eu tenho que saber? Porque eu coloquei que ele tem muitas gotas lipídicas, o seu núcleo é central e os adipocitos são pequenos. Encontra mais em criança. Ele tá mais em nível em função de termogênese. Gênese é o quê? É fazer síntese, é produção de calor. É isso. É só você falar aqui, tipo, o núcleo central e faz termogênese. Sim. E muita gota lipídica. Beleza. Aí o do cartílago. Lembrar que ele é vascular, né? Essa parte me foda-se. Cartílago tem que saber o quê? Fibras da matriz, localizações, se tem ou não tem pericôndrio, e quando não tem pericôndrio vai ter o quê? É isso. E localizações? Não, é isso. É que ubicações e localizações é a mesma coisa. Então, assim, essa é a parte principal. Saber ubicação, saber localização. Tá. E a fibra predominante na matriz de cada um deles. E ali no tipo 2, elásticas, as fibras elásticas, e o fibroso tipo 1. Tá.
Aí, tipo, os células do cartílago, igual o condroprogenitor, essas coisas aí, esquece. É que condroblasto vai ser a mesma coisa, vai secretar matriz. Condroprogenitora, progenitor são células madres, são células mães, né? E é isso. Pericôndrio, Não tem núcleo. outra. Eu tenho que saber onde que nutre esse pericôndrio, quais são os cartílagos que são nutridos pelo pericôndrio, quais que não são. O pericôndrio nutre o quê? Que eu não coloquei aqui. Eu só coloquei a função do pericôndrio Ele é nutre. nutrir. Ele nutre o cartílago. Qual cartílago? Hialino e elástico. Só tem uma parte do cartílago hialino que ele não nutre, que são as superfícies articulares. Mas fora isso, ele vai nutrir todo o cartílago hialino e o cartílago elástico. Beleza, e aí eu coloquei, tipo, os grupos exógenos, expliquei os tipos. Beleza. Não, é que não tem que saber sobre matriz territorial, interterritorial e territorial, não. Isso aí não. Você tem que saber que grupos exógenos são grupos de condrocitos dentro de uma mesma laguna que, tipo, foram juntados por meio de uma divisão mitótica. É isso. E o processo da formação do cartílago? Cara, o crescimento intersticial e aposicional, ele não é muito cobrado não, cara. Não? Assim, o próprio nome já explica um pouquinho como que é feito, né? Então dá pra tentar fazer uma correlação. Mas acho difícil, viu? É, porque a apoficial é, tipo, é na parte superficial. E o inter é já lá dentro. Intersticial o aposicional é que eu vou tomar a posição de um cartílago que já estava lá. Eu vou tipo, formar um cartílago sobre um cartílago pré-existente. Eu vou formar um cartílago em cima do outro que já estava lá. Eu vou ser aposicional. Eu vou pegar a posição dele. Beleza. O intersticial é basicamente a divisão mitótica. É basicamente como que eu vou ter mais tipo de, cartílago. É pela divisão mitótica ali, eu vou me dividindo ali entre eles e vou fazendo o crescimento desse cartílago. A posicional forma cartílago um em cima do outro, um cartílago de um que já estava lá, um cartílago pré-existente. O intersticial é divisão mitótica. Aí o de muscular... Igual, porque tem muita coisa que eu coloco. Tipo, muscular, o que eu posso saber? Que eu já vou anotando aqui só pra passar limpo. Tá, muscular você tem que saber que os tipos, né? É o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o músculo liso. Tem que saber a diferença principal entre eles, né? O músculo estriado esquelético, ele é o único voluntário. Os outros dois são involuntários. Bueno, o que mais a gente tem que saber? As fibras, né? Um tem fibras alargadas, cilíndricas e são mais tipo separadas, que é o esquelético. Aí o cardíaco já são fibras mais ramificadas, já são fibras mais cilíndricas. E o músculo liso são basicamente fusiformes. Tá, Beleza. é saber as fibras, os núcleos, né? E se tem Se tem estria e saber que o músculo cardíaco ele apresenta os discos intercalares para fazer o que esse impulso passe de uma fibra para outra. Só o músculo cardíaco vai ter. É isso. Tá, beleza. Vai saber também epimício, perimício, endomício. O endomício... o negócio não sai. Mas depois eu te mandar uma foto do meu resumo pra você ver como que é. Porque tá muito assim. Respiratório entra agora, né? Também. Não, entra não. Não é? Eu tenho até do respiratório, fiz. O sanguíneo, o que tem que saber? O nome das células e sua função, basicamente. Você pode falar meio que superficial assim, porque é pra te liberar mais cedo, só pra você me dar um norte, entendeu? Tecido sanguíneo, você tem que saber que ele vai ser dividido em glóbulos brancos e glóbulos rojos. Beleza. Os glóbulos rojos são basicamente os eritrocitos. São basicamente as nossas hemácias. A gente fala do Brasil. Como que ele é composto? Ele é composto de células e de plasma, beleza? Esse plasma,
ele é composto de quê? Basicamente de água. Então eu tenho que saber que meu plasma é 91 aproximadamente por cento de água e o resto vai ser basicamente de proteína. Qual que eu tenho que saber? Albumina. A albúmina é a proteína principal do meu plasma. Mas do que está composto o meu plasma? Principalmente de água. Beleza. Eu tenho que saber que dentro do meu eritrocito, eu vou ter uma proteína. Essa proteína serve para fazer o quê? O transporte de oxigênio e de gás carbônico para todo o meu corpo. Como é que ela chama? Hemoglobina. Então, hemoglobina é a proteína que eu tenho no meu eritrocito para fazer esse transporte de O2 e CO2. E você tinha falado, só que minha internet travou, que você tinha falado alguma coisa de anomalia do eritrocitos, né? Alguma coisa assim? Eu falei a forma dele, que ele tem uma forma de disco bicôncavo, ele é anucleado, ele não tem núcleo, ele tem uma vida média de 120 dias. É isso que você tem que saber sobre ele. O que provavelmente é algo de anomalia? Talvez seja sobre as plaquetas, que as plaquetas são fragmentos do megacariocito, que é uma célula de tamanho grande, tipo tamanho anômalo. As plaquetas são fragmentos do megacariocito. Aí eu coloquei até, tipo, porque eu fiz um pouquinho, que a sua função é Coagulação. Isso. E tá na medula óssea, onde é feito. Beleza. Então, plaqueta, fragmento do megacariocito, função coagulação. Glóbulos rojos, também chamado de eritrocitos, tem uma forma de disco bicôncavo, carecem de núcleo, vida média de 120 dias. O plasma, mais de 90% de água, o resto de proteína. Qual a principal proteína? Albumina. Beleza. Glóbulos blancos, eu vou dividir ele em agranulócitos e granulócitos. Qual que é a diferença? Granulócitos apresenta grânulos e os agranulócitos não apresentam grânulos. Quais são os granulócitos? Neutrófilo, basófilo e eosinófilo. Os agranulócitos são quais? Linfócito e monócito. Neutrófilo é o que tem maior quantidade, eu tenho de 55% a 60% aproximadamente, ele vai ser a primeira linha contra a defesa bacteriana. Beleza. Eosinófilo vai ter tipo 100% de eosina, por isso que chama eosinófilo, vai ser basicamente contra parásitos. Qual que faltou? Basófilo é basicamente contra anafilaxia. O que é anafilaxia? Alergia grave. Beleza. Linfócito e monócito. O linfócito, ele é o segundo que eu mais tenho, não sei se é 25 a 30 ou 20 a 25, mas ele tem mais ou menos essa faixa de quantidade e ele serve para infecções virais, principalmente. O monocito, quando está na corrente sanguínea, ele não tem nenhuma função, mas ele vai virar depois um macrófago. Então, o monocito vira um macrófago. Sim. É isso, acabou o sanguíneo. Aí você acha que, tipo, o linfócito tem que saber os tipos? Tipo, T... Para linfático, sim. Para sanguíneo, não. O próximo tema de vocês é linfático. Aí sim. Então tá. Então é isso. De boa também. Eu achei que ia ser um bicho mais de 7 cabeças, sanguíneo. Não. É mais pra prática, é mais chatinho de ver pra quem tem dificuldade. Mas pra teoria, não. Aí, de coração, é só saber as capas, né? A capa, o que tem em cada capa, né? E o endocárdio, vou ter o endotélio, vou ter laxo, aí vou ter as fibras de Purkinje na capa subendocárdica, que fazem a condução elétrica do coração. Aí no miocárdio eu vou ter basicamente músculo, né? Qual tipo de músculo? Estriado cardíaco. No epicárdio eu vou ter o mesotélio, vou estar associado com, por exemplo, adipocitos, vou ter também tecido conectivo denso irregular. É isso, não tem muito o que saber de... Aí de vaso, artéria também, vai saber sobre túnica, né? Túnica íntima, íntima, média adventícia, que na artéria elástica eu vou ter fibras elásticas, na artéria muscular eu não vou ter. Nas artérias, minha túnica média é mais grossa que a adventícia, enquanto na vena vai mudar, a adventícia é mais grossa que a vena. E saber os capilares. Localizações de capilares, importante. Tipo localização de capilar.
E tá faltando aqui no meu resumo capilar. Onde se localiza. Não coloquei. É isso, aí tecido nervoso é de boa. Só saber o que é somático, o que é autônomo, né? Pro nervoso, você tem que saber célula. Tem que saber o que faz de cada célula. Tá. Astrocito, barreira hematoencefálica, sósten metabólico, sósten físico. Oligodendrocito, vaina de mielina, seu nervoso central. Microglia, fagocitose. Ependimocito, vai revestir os ventrículos e produzir líquido cefalorraquídeo. Aí a célula de Schwann faz a vaina de mielina periférica. As células satélites são aislantes elétricos. É isso, você tem que saber célula. Tipo de neurônio. Unipolar, bipolar, multipolar. Aí o que ela pode perguntar sobre neurônio, assim, tipo... Ou as partes, né? Que são soma, axon e dendrita. Saber que dentro da minha soma eu tenho os corpúsculos de início, que faz a síntese proteica. Tem que saber que tem unipolar, bipolar e multipolar. A bipolar é a mais importante, digamos assim, porque ela está associada ao órgão do sentido. Que mais? Oi. Neurônio faz sinapses. A função dela é fazer sinapses. Ela é a unidade estrutural. O que faz sinapse, perdão? Neurônio. Faz sinapse, que é basicamente a transmissão de impulsos nervosos. Você acha que ela pode pedir os tipos de sinapse? Não, isso aí é muito específico. Eu sei o que você está falando. Pô. Isso aí nem eu estudo para você ver o quanto que é tão difícil de ser cobrado, mas eu lembro. Axossomáticas, axodendríticas e axoaxônicas. Mas isso aí... Rapaz, você é bom de memória, hein? Oi? Você é bom de memória, eu queria ter essa memória sua. E eu gosto muito disso, né? Nossa. Sério, eu tô pagando pau pra você, velho. Parabéns. E aí, mas essa parte é muito específica, eu acho. Mas o próprio nome entrega também, né? Axodendrítica, como é que vai ser? Entre axon e dendrito. Axoaxônica, entre axon e axon. Então, tipo assim, o próprio nome vai entregar pra você o que é. Mas, pô, é difícil saber. É difícil ela cobrar isso aí, no caso. Você acha que ela pode perguntar, tipo, como tá formado o sistema nervoso central? Ela pode te pedir as células da glia central. Aí são as que eu te falei lá, as 4 que eu te falei. Sim. E te pedir função. Pode pedir como está formando. Cite as células da glia central e suas funções. Sim. Beleza. E é isso. É isso. Estou montando o gabarito aqui do PDF que eu enviei para vocês e já mando no grupo lá. E você acha que ela pode pegar os casos clínicos que a gente já teve em aula? Tipo, já, pô. Ou ela pegou da inventar prática de vocês. Oi? Ela pegou da prática lá o tendão de Aquiles, colocou de novo e o povo ainda se errou. Ela colocou em 2 provas, não foi? Não sei se em 2, mas eu sei que ela colocou de novo o tendão de Aquiles e o povo ainda se errou. Então, assim, ela pode colocar de novo porque ela pode pensar que o povo não... Não tá nem... O povo vai errar de novo, no caso, né? Mas certinho, então, Pedro. Muito obrigado, tá? E desculpa por te incomodar. Nada, meu. Fica tranquilo, irmão. Fechou? Obrigadão, tá? Tenha uma excelente noite. De verdade, você não sabe tanto que você me ajudou, velho. Que eu já tava ficando doido já. Relaxa, estuda com calma que ia dar certo. Fechou. Obrigado. Tamo junto. E outra coisa. Você acha que... Qual que tem que focar mais, assim, tipo... Morrer de fazer exercício, essas coisas? Cara, nervoso, essas células que eu te falei que são bem importantes da glia, localização de epitélio, localização de cartílago, localização de capilar. Cara, tenta o máximo aprender bem localização, cara. Pode ser que não caia nada, mas acho difícil, viu? Ela gosta demais. Então, tipo assim, função de célula, localização de hipoestruturas. É isso que ela gosta demais mesmo. É porque eu nunca tive a prova com ela. Como que é a prova dela? Tipo, é mais múltipla escolha? Cara, é bem direto. E como agora é pelo computador, eu acho que vai ser mais de múltipla escolha e, tipo, as abertas vão ser mais, tipo, diretas, assim. Vai ser mais parear. Eu falei com ela hoje, ela falou, pô, vai ter de parear, vai ter VOF, vai ter complete, vai ter fit. Mas ano passado ela cobrava muita tabela e cobrava muito desenho. Mas como tá no computador, não tem muito como ela cobrar isso. Então é mais, tipo, fit, pareio
Complete, VOF, e vai ter bastante fechado, com certeza. Umas 15 a 20 fechados. Fechou então. Muito obrigado, tá? É isso, fica com Deus. Valeu, fica com Deus. Valeu.